Olá, pessoal. Nós vamos dar sequência, então, à nossa aula sobre os vertebrados. Essa semana nós estamos estudando os peixes. Vocês já estudaram alguns grupos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os peixes ósseos. Então, por essas imagens, nessa primeiro slide, você já consegue ter uma noção, né, de algumas espécies aí, algumas formas, dentre os representantes do grupo dos peixes ósseos. Então, dentro do subfilo Vertebrata, o grupo dos peixes não é um grupo monofilético, por isso que nós estamos estudando, então, alguns grupos bem característicos. Vocês já estudaram, então, os peixes bruxas ou feiticeira, e as lampreias, que são considerados, então, peixes agnatos ou ciclostomados. Estudaram também os condrictes, representados pelas quimeras, tubarões e raias, então, os peixes cartilaginosos. E nós estudaremos, então, agora os actinopterídeos e sarcopterídeos, que em conjunto são chamados de peixes ósseos ou osteícteos. Então, esses peixes todos, eles têm pelo menos um crânio protegendo, então, o encéfalo, que é o caso aqui do peixe bruxa, e depois a maioria vai surgir, então, uma coluna vertebral sustentando o corpo. Nas lampreias ainda são vértebras incompletas, elas não formam uma coluna, no tocórneo ainda está presente nesses dois grupos, mas a partir dos condrictes, então, todos têm uma coluna vertebral bem característica, então peixes ósseos também, lembrando que todos os peixes são ditos ectotérmicos em relação à temperatura corporal, assim como todos os invertebrados que nós estudamos, ou seja, eles não produzem calor metabólico suficiente para manter a temperatura do corpo diferente daquela do ambiente. Então, nós só vamos ver uma mudança, né, animais capazes de produzir calor metabólico lá nas aves e nos mamíferos. Então, peixes, anfíbios, répteis, todos, assim como os invertebrados, são animais ectotérmicos, não geram, então, calor metabólico suficiente. Aqui, então, para localizar vocês, já estudamos, então, os dois grupos de protocordados, urocordados e cefalocordados, aqui as feiticeiras, aqui, então, as lampreias, os condrictes. E agora, então, estudaremos esses dois grupos. Perceba, então, que o grupo chamado de peixes é um grupo completamente polifilético. Então, foram várias origens separadas, ele só forma um grupo monofilético se considerar todos esses grupos juntamente com os demais vertebrados. Então, hoje nós vamos estudar aqui esses dois grupos de peixes, chamados peixes ósseos, também não é um grupo monofilético. Não tem um único ancestral para os dois aqui. Certo? Então, aqui é um cladograma mostrando só esses grupos de peixes, inclusive alguns que são aqui extintos, né, para dar uma ideia de agrupamento. Então, ao longo dessa linha evolutiva, foi mudando algumas características. Lá no grupo dos peixes cartilaginosos, vocês viram que surgiu já um esqueleto cartilaginoso mais uma coluna vertebral completa, né, substituindo então a notocorda. E novidades evolutivas que vão estar presentes também em todos os vertebrados daqui para frente, desde os condrictes, foi o surgimento então da mandíbula e de nadadeiras ventrais pares, então os dois pares ventrais. Então isso já está presente desde esses peixes, se mantém nos peixes que nós estudaremos daqui para frente. Então os dois pares de nadadeiras ventrais e a mandíbula, que foi um grande evento evolutivo aí para todos os vertebrados. A partir aqui, então, dos grupos de peixes que nós estudaremos agora, surge também um divertículo, uma estrutura com uma vesícula cheia de gás dentro do corpo, né, desses animais, que vai ser chamado, então, de pulmão ou de bexiga natatória, vai depender do grupo. São estruturas não derivadas do tubo digestório e que vão surgir, então, no ancestral desses dois grupos aqui de peixes e também serão presentes aí nos tetrápodes, que são os vertebrados à frente. Aqui também nós vamos ver que é bem característico, especialmente nesse grupo aqui inicial, as nadadeiras com raios, com suporte diferente, então, lá do que vocês tinham visto nos tubarões. Então, nós vamos ver bem direitinho essas características agora. Então, esses peixes ósseos são um grupo bem grande, bem diversificado, bem numeroso, tem cerca de 27 mil espécies descritas até o momento. Eles vivem nos ambientes aquáticos, de água doce, marinhos, também naquelas águas estuarinas, né, salobras. Tem grupos que são animais bem pequenininhos, como esse peixe gobídeo lá de Costão Rochoso. Tem animais grandes, nós temos aqui o peixe voador, nós temos o cavalo marinho, que são grupos bem modificados dentro do padrão mais geral aí dos peixes. Então, como falei, vamos estudar os actinopterídeos, que é o grupo maior, quase, né, cerca de 24 mil mais espécies são só de actinopterídeos. São peixes ósseos com nadeiras chamadas raiadas. E depois, lá no finalzinho, nós vamos falar também do sarcopterídeo, que só tem 7 espécies no mundo todo atuais,
que são os chamados peixes com nadadeiras lobadas. Nós temos aqui o exemplo, que é o selacanto e os peixes pulmonados, certo? Então, peixes ósseos, os tecti, na verdade, são esses dois grupos aqui. Tem esse corpo achatado lateralmente, né, bem fusiforme, típico dos peixes, e, nesse caso, um esqueleto predominantemente ósseo, então é diferente lá dos condrictes. Então, aqui é como se fosse uma radiografia mostrando, então, todo esse esqueleto interno aqui, do esqueleto, bem calcificado, então, toda a parte do crânio, coluna vertebral, o suporte das nadadeiras, tudo é feito, então, de material ósseo. Como já falamos, vamos falar primeiro aqui dos actinoterídeos, então, nadadeiras raiadas, aqueles suportes vocês acabaram de ver que é esquelético. E mais uma novidade, vocês precisam anotar, ficar bem claro que nos actinoterídeos aparece um chamado opérculo ósseo. Então, de cada lado da cabeça, protegendo, cobrindo as brânquias, surge o opérculo ósseo. Então, é um par de opérculos ósseos, essas plaquinhas ósseas que cobrem, então, as brânquias. É diferente dos tubarões, que vocês vinham lá, né, as fendas branquiais externas. Aqui não aparece porque elas estão cobertas por esse opérculo. Nós temos aqui, nessa primeira imagem, alguns actinoterídeos muito antigos. A maioria não vai ter esse padrão. Eu já vou falar dos padrões mais gerais da maioria dos actinoterídeos. Esses são os mais antigos. Aqui temos o exemplo, o bichiro ou Polypterus, que é um peixe lá dos rios da África. Ele tem pulmões primitivos, então ele não funciona exatamente como uma bexiga natatória, ele vai funcionar mais como realmente pulmões. Tem um par aqui, observe aquele dissecado. Esses peixes aqui, eles têm brânquias, só que eles fazem uma parte da sua respiração abocanhando ar na superfície e fazendo trocas nesses pulmões primitivos. Tá? Então, esse é um peixe africano. Aqui nós temos também o exemplo do esturjão. Nesse caso, esses peixes aqui, eles têm uma parte do esqueleto que não é tão calcificada quanto a maioria. Por isso eles chamam de condrósteos. O esturjão, ele é bem conhecido, famoso, porque é dele que se obtém o caviar. Então, um peixe que está em perigo de extinção justamente pelo fato deles retirarem esses óvulos não fertilizados, eles chamam de ovas de esturjão, da fêmea ainda viva. Então, hoje ele é um animal que ele está ameaçado de extinção. Por que eu estou chamando a atenção para esses peixes primeiro? Porque observe o padrão deles. Olhem a nadadeira caudal. Lembra muito a nadadeira lá dos tubarões, que é esse padrão assimétrico chamado heterocerco. E também as escamas desses peixes iniciais são diferentes da grande maioria dos actinoterídeos modernos. Tá? Então, são escamas do tipo ganoide. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre escamas. Então, todos esses peixes aqui, eles são poucas espécies, na verdade, mas eles são muito antigos. Assim também o peixe espátula. Observe essa imagem mais abaixo, é do tubo digestório. Observe que tem uma válvula espiral no intestino. Então, essas características fazem a ligação entre esses peixes ósseos com os peixes cartilaginosos que vocês estudaram anteriormente. Depois desses aqui, os próximos peixes actinoterídeos são peixes já modernos. Então, é desses peixes que nós vamos falar a maior parte da aula, os chamados teleósteos. Então, eles têm o mesmo padrão anterior, têm o pérculo ósseo, têm as raízes nadadeiras, mas tem outras características que são mais derivadas, que surgiram, então, na sequência evolutiva aqui desse grupo. Tá? Então, quando falar em teleósteos, são os peixes ósseos, esses que vocês veem na maioria, então, com exceção daqueles primeiros que eu citei no slide anterior. Então, vamos falar um pouquinho nessa aula sobre essa parte mais da morfologia externa, bem característica, então, desses peixes teleósteos modernos. Então, aqui a boca, né? Então, um par de narinas, os olhos, um par de olhos, o opérculo, então, um de cada lado, cobrindo as brânquias. As nadadeiras, observe que dorsalmente nós temos duas nadadeiras, mas elas não são pareadas, elas estão na sequência, podem ou não ter espinhos. E nós temos aqui a nadadeira caudal bem típica de peixes actinoterídeos modernos, que é esse padrão mais simétrico, diferente daquele dos peixes anteriores que eu falei. Então, esse é o padrão mais típico dos peixes actinoterídeos, dos peixes ósseos. Aqui nós temos também uma nadadeira, que é a nadadeira anal, veja que ela é ímpar, só tem uma. E aqui é que estão os dois pares. Então, o par peitoral e o par pélvico. Então, aqui que são as nadadeiras pares que vocês viram que surgem lá nos condrictes. Dá para ver também claramente a maioria dos peixes apresenta aquela linha lateral, que é um órgão sensorial, então uma linha de cada lado. E essa linha lateral está presente em todos os peixes, desde lá dos agnatos, e vai estar presente também lá nos anfíbios aquáticos, que vocês verão mais a seguir.
A boca dos peixes ósseos modernos é sempre terminal, diferente da do tubarão. Lembra que a do tubarão era ventral, né, mais deslocada. Aqui ela é terminal, mesmo que ela esteja um pouco voltada para baixo, como é o caso aqui desses cascudinhos. Ou ela pode ser ligeiramente inclinada para cima, mas ela está na região, na face final aqui da boca. As nadadeiras, olhando um pouquinho de novo para elas aqui, olha essa imagem aqui embaixo. Percebam que esse par aqui, ele pode estar bem próximo, como é o caso aqui, ou pode estar mais afastados, como é o caso dos peixes que nós vimos lá anteriormente, que são mais antigos. Então, quanto mais afastadas forem os pares de nadadeiras, o par peitoral do par pélvico, mais antigo é o peixe. Então, quanto mais próximas elas forem, mais moderno, mais derivado é o grupo de peixes. Vou falar um pouquinho mais dessa nadadeira caudal, que é bem típica, então, dos peixes ósseos modernos. Então, ela é homocerca, veja que ela é simétrica, então a coluna vertebral viria até aqui, e aí tem os raios das nadadeiras se projetando aqui. Tá? Então, nós podemos ter diferentes formatos, ela pode ser mais arredondada, mais cortadinha, mas ela é sempre simétrica. Diferente dos tubarões, que tinham esse padrão aqui, e aqueles actinopterídeos lá, tipo esturjão mais antigo, que é o padrão heterocerco. Esse tipo aqui a gente vai ver lá nos peixes sarcopterídeos, que eu vou falar mais adiante. Tá? Então, nos peixes actinopterídeos, tem as nadadeiras raiadas, o padrão é homocero. Falar um pouquinho sobre o revestimento do corpo, olhando então de fora para dentro um peixe. Então, nós vamos chamar para todos os peixes o revestimento de pele, uma vez que a epiderme já é pluristratificada, tem várias camadas, e também associada à derme. Então, lá nos invertebrados, mesmo nos cordados basais, os acídeos, nos cefalocordados, a gente não chamava de pele, porque lá o epitélio era unistratificado, lembra que era bem fininho? A gente normalmente usa o termo pele mais para os vertebrados, então a partir dos peixes. Então, olhando então todo esse revestimento, nós vamos perceber que muitos peixes são bem coloridos, alguns são vermelhos, laranjas, né, tem esses padrões às vezes de listas. Então, eles têm na derme células, então, chamadas de cromatóforos, o que tem, então, pigmentos lá dentro, que são capazes, então, de produzir esse padrão de cores bem característicos dos peixes. Como todos os outros peixes, esses peixes aqui também possuem muitas glândulas mucosas. Esse muco vai ajudar no momento que ele estiver se deslocando, né, para facilitar o nado, e também ajuda a evitar a entrada de patógenos no corpo. Os peixes ósseos podem ou não ter escamas na pele, mas quando tem, lembre que essas escamas de peixe são sempre dérmicas, elas não estão cobrindo por fora o corpo, na verdade, elas são dérmicas porque por fora, por cima delas, tem a epiderme ainda. Então, por que eu estou chamando a atenção e marcando aqui que são escamas dérmicas? Porque elas são muito mais parecidas com elementos esqueléticos ósseos do que com escamas que nós vamos ver lá para frente nos répteis. Os répteis vão ter escamas epidérmicas. Peixes, quando têm escamas, são escamas dérmicas. Aqui nós temos um exemplo de peixe que não tem escama, é o caso do pintado, do jundiá, do bagre, são peixes bem lisinhos que não têm escamas. São peixes ósseos também. Aqui nós temos o exemplo do cascudinho, que eles têm para fundo de aquário, que tem as escamas todas fundidas, então formam essas plaquinhas ósseas. Então pode acontecer também, mas a grande maioria dos peixes tem escamas com esse padrão aqui, ó. São chamadas de cicloides e quitenoides, estão aqui embaixo. Elas têm esses anéis concêntricos. As cicloides não têm espinhos, que aparecem nas quitenoides. Então, uma das margens aqui tem essas projeções que são espinhudas, e ela vai ser dita, então, quitenoide, de espinho. Nós podemos chamar esses dois tipos em conjunto de elasmoides, porque elas possuem elasmina, um tipo de deposição aí de colágeno na sua constituição. Diferente desse padrão aqui, ó, que são as chamadas escamas ganoides, que tem ganoíno, né, um outro material na sua constituição. E esse padrão é aquele dos peixes ósseos mais antigos, lá do esturjão, do polipteros, que eu mostrei inicialmente. Então, veja que essas escamas, elas estão lateralmente arranjadas, elas estão justapostas, uma do ladinho da outra. Diferente dos peixes modernos, em que eles têm essas escamas sobrepostas, como as telhas no telhado. Então, esse é o padrão da maioria dos peixes. Eles podem ter, inclusive, os dois tipos no mesmo peixe. Tipo, se você pegar uma tilápia e olhar os tipos de escama que elas têm cicloide e quitenoide no mesmo animal. Certo? Então, esse padrão aqui é dos peixes mais antigos ósseos. Esse aqui é o padrão da maioria dos peixes que possui escamas. As escamas dos peixes,
Como eu falei, elas são muito mais parecidas com elementos esqueléticos do que aquelas escamas típicas lá dos répteis que a gente vai ver depois. E elas, inclusive, elas vão crescer conforme o animal vai crescendo. Então, vai havendo deposição de camadas, anéis concêntricos, e você consegue, inclusive, estimar a idade do peixe pelo tamanho da escama. Lógico que, às vezes, não é tão preciso quanto outras possibilidades de estimativa de idade que eu posso comentar mais à frente. Escamas de peixes, como eu falei, crescem conforme o animal vai crescendo, e também, se elas forem perdidas, elas podem ser substituídas, eles conseguem repor essas escamas. Certo? Então, nessa aula, nós vamos ficar com essa parte mais, da morfologia mais externa de um peixe, actinopterígio, esses peixes com nadadeiras raiadas, um opérculo ósseo cobrindo as brânquias, e com esse padrão de nadadeira caudal que é homocerco, com escamas cicloides ou quitenoides. Aqui pouquinho nós vamos falar então sobre a morfologia interna dos peixes actinopterígeos. Até logo!